Bom, nessa aula nós vamos falar sobre função do segundo grau ou função quadrática. O formato de uma função do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c, a diferente de zero, porque se for igual a zero, neutraliza esse início e sobra uma função do primeiro grau. Ou no formato f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O coeficiente a, ele vai nos informar se essa função é crescente ou decrescente e também vai mostrar para nós a concavidade da parábola, porque uma função do segundo grau ela gera uma parábola. Se a parábola tiver concavidade voltada para cima, porque o a é maior que zero. Se tiver uma concavidade voltada para baixo, porque o a é menor que zero. Coeficiente b. O coeficiente b, como que a gente consegue detectar ele? Por exemplo, um b maior que zero. Observe o seguinte, ó, nesse caso aqui eu tenho uma concavidade voltada para baixo, então é um a menor que zero. Observe o seguinte, ó, aonde a parábola toca o eixo y, olha à direita como que ela está. Ela está subindo. Ó. Se ela está subindo, porque o b é maior que zero. Olha nesse outro caso, ó. Ela tocou aqui em y, olha à direita aqui, ó. Ela está o quê? Descendo, então b é menor que zero. Então, olha, se ela estiver aqui, ó, descendo à direita aqui, o b é menor que zero. E se ela estiver subindo à direita aqui, o b é maior que zero. E se o b for igual a zero, a parábola vai ser exatamente dividida ao meio pelo eixo y, tanto na decrescente quanto na crescente. Coeficiente c. O coeficiente c, o c é onde a parábola toca o eixo y. Então, toda vez que uma parábola toca o eixo y, ela toca exatamente no coeficiente c. O coeficiente c é aquele coeficiente que não está acompanhado da incógnita x. Bom, o delta. O delta, se ele for maior que zero, nós temos o quê? Duas raízes da função. Então indica que essa parábola ela irá tocar duas vezes no eixo x ou no eixo das abscissas. Se for um delta igual a zero, nós vamos ter o quê? A parábola vai tocar uma única vez no eixo x. E se for um delta menor que zero, ou seja, um delta negativo, ela não vai tocar no eixo x. O vértice. O vértice é justamente quando você calcula essa curvinha aqui, ó, da parábola. E ele é calculado como? Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então, olha aqui, ó. Sempre aqui é o valor de x e sempre aqui é o valor de y. Então, aqui é o valor de x e aqui é o valor de y. E aqui nós temos o vértice. Nesse caso aqui, nós temos o vértice, que significa o quê? Ponto máximo. Nesse caso, nós temos um vértice que significa o quê? Ponto mínimo. Quando a gente for demonstrar os gráficos aqui, vocês entenderão melhor essa análise que eu venho fazendo aqui. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma função do segundo grau incompleta, em que o b é igual a zero. Então, para eu resolver aqui, eu vou fazer o quê? Vou igualar o y a zero, aí eu vou ter uma equação do segundo grau, vou resolver normalmente. Aqui, como é uma equação completa, eu posso fazer ela de uma maneira mais fácil, né? Vai ficar x ao quadrado igual a 25, porque o menos 25 eu vou passar para o outro lado da igualdade. Então vai ficar mais ou menos a raiz de 25. Então eu tenho aqui duas raízes, que é mais ou menos 5. Vou calcular o delta, porque eu preciso do delta para calcular o vértice. E o delta vai ser... Bom, como o b é zero, então isso aqui, ó, vai neutralizar. O que vai ficar? Menos 4 vezes o a vezes o c. Observe que o c, como ele é negativo, vai confrontar com esse sinal aqui. Então nós vamos ter uma resposta positiva. Né? Então 4 vezes 1 vezes 25 é igual a 100. Então vamos calcular o vértice. Vértice menos b sobre 2a para x e menos delta sobre 4a para y. O b aqui é zero, então 0 dividido por qualquer coisa vai ser zero. Então aqui eu já sei que é zero. Menos delta, ou seja, menos 100 dividido por 4 vezes a. Então menos 100 dividido por 4 dá quanto? 25. Então nós temos que, menos 25, né? Por causa do sinal aqui. Ó. Então nós temos aqui o vértice igual a 0 e menos 25. Então vamos lá para o plano cartesiano. O que eu tenho que marcar aqui no plano cartesiano para formar essa parábola?
Primeiro, eu vou identificar aqui as duas raízes, que é menos 5 e mais 5. Como o delta é igual a 100, né, nós tivemos duas raízes da função. E como que é meu vértice? 0 para x e menos 25 para y. Então vai ser aqui. Ó. Então ela vai passar aqui. Ó. Na parábola passa em menos 5, toca em menos 25 e volta em 5. Então nós temos aqui ó, a formação desse gráfico. E observe que o valor de C é menos 25, ela tocou justamente em menos 25, que coincidiu, obviamente, com o meu vértice aqui. Ó. Agora aqui nós temos uma função de segundo grau em que o C é igual a 0. Então aqui eu vou fazer usar um pouco de fatoração aqui, ó, vou colocar o x que está em evidência, então x em evidência, né, x ao quadrado dividido por x é igual a x, menos 2x dividido por x é igual a menos 2. Então eu vou igualar x igual a 0, vou ter a primeira raiz, e x menos 2 igual a 0 para ter a segunda raiz. Então x' igual a 0, x menos 2 igual a 0, então x duas linhas é igual a 2. Então tem as duas raízes da função. Calculando delta, bom, quando c é igual a 0, tudo isso aqui vai neutralizar, porque 0 multiplicando a e o 4 e o menos 4 aqui, isso aqui vai neutralizar, ou seja, toda vez que o meu c for igual a 0, o meu delta é simplesmente o b ao quadrado. Como o b é menos 2 ao quadrado é igual a 4. E vamos para os vértices agora. Menos b sobre 2a. Então vai ficar, ó, o b é menos 2, que vai confrontar com esse sinal aqui, então vai ficar positivo. 2 dividido por 2 vezes 1, que é 2, né? Vai ficar 1 positivo. Menos delta, então vai ficar menos 4 dividido por 4 vai ser menos 1. Então meu vértice vai ser 1 e menos 1. Vamos para o plano cartesiano. Olha aqui, ó. A minha raiz da função aqui é 0. A outra é 2. Então a parábola vai tocar aqui na origem. Vai descer. Por que ela vai descer? Com cavidade voltada para cima. Porque o a é maior que 0. O a é 1. E meu vértice é o quê? 1 para x menos 1. Meu vértice vai ser aqui, ó. Olha aqui, ó. Então eu tenho parábola tocando em 0, que é a minha primeira raiz, tocou no vértice e veio em 2, que é a minha segunda raiz. Bom, agora vamos trabalhar um gráfico de uma função completa do segundo grau. Aí eu vou ter que usar a Bhaskara. Então, f de x igual a 2x ao quadrado mais 2x menos 4. Identificando os coeficientes, ó, a igual a 2, b igual a 2 e c igual a menos 4. O delta, b ao quadrado menos 4ac. Então, 2 vezes 2 é 4, menos vezes ainda dá mais, 4 vezes 2 vezes 8, né? Vai dar o que? 4 mais 32, que é igual a 36. Então, delta é igual a 36. Calculando Bhaskara. Então, menos b, então b é 2, então menos 2 mais ou menos a raiz de 36 dividido por 2 vezes 2, que é 2a aqui, ó. Então, eu vou ter menos 2 mais ou menos 6 dividido por 4. Ok. Então agora, uma hora eu vou utilizar o menos, outra hora eu vou usar o mais. Então, menos 2 menos 6 dá menos 8, dividido por 4 igual a menos 2. Menos 2 mais 6 vai dar 4, 4 por 4 igual a 1. Então, x', x2' está aqui, menos 2 e 1. O vértice. Então, o vértice nós temos menos b, então vai ficar menos 2 dividido por 2 vezes 2, que é 4. Então, vai ser 2 quartos, né? Que simplificando vai dar meio. Então aqui nós vamos ter meio, né? Menos meio. E aqui, ó, menos delta dividido por 4a, o delta é 36, né? 36. 4 vezes 2 é 8. 36 por 8 vai dar o que? 4,5, menos 4,5. Então nós temos aqui, ó, menos 0,5, menos 4,5. O vértice. Vamos para o plano cartesiano. Então eu tenho aqui, ó, a raiz da função menos 2, né? Está aqui. E 1 positivo que está aqui, ó. Então essa parábola vai tocar aqui e vai tocar aqui também. Só que o vértice é menos meio, está aqui, ó, até descendo aqui até em menos 4,5. Então aqui, ó, aqui está meu vértice. Tocou em menos 2 e tocou em 1, é a minha outra raiz. Está pronto aqui a parábola. Estudo de sinais. Vou até utilizar uma parábola que a gente já fez. Serve o seguinte, para todos os valores de x que está aqui, ó, se eu substituir nessa função,
eu vou encontrar valores positivos para y. Tanto é que está aqui. Ó. Desse outro lado, acima de 2 vai ser a mesma coisa. Ó. Qualquer valor que eu buscar aqui vai ser valor acima. Agora, aqui nessa entre 0 e 2, ou qualquer valor que eu jogar, tipo 1 aqui. Se eu jogar 1 aqui, eu vou ter quanto? Menos 1. Então, todos os valores aqui vai buscar o quê? Valores negativos para y. Então, nós temos positivos aqui e negativo aqui no centralizado. E nesse sentido, nós podemos ter vários tipos de estudo de sinais, né? Quando toca uma única vez aqui, ó, com uma concavidade voltada para cima. Quando eu tenho concavidade voltada para cima aqui, ó, essa parábola não está tocando no x. Então isso é porque meu delta é menor que 0. Agora que os A, que até agora todos esses três aqui, o A foi A positivo, né, concavidade voltada para cima. Agora vamos fazer com A negativo, concavidade voltada para baixo. Então aqui, qualquer valor que eu substituir aqui vai buscar valores positivos de y, e aqui só vai descer, ó. Você tem que seguir a parábola aqui, né? E fechando aqui, ó, eu tenho aqui um delta igual a 0, mas com A negativo, ó, concavidade voltada para baixo. Então tudo vai ficar negativo aqui. Aqui, ó, é um delta negativo, um A menor que 0, né? Então, não vai tocar aqui no eixo x, porque o delta aqui, ó, é um delta menor que 0. Então, basicamente, isso aqui é o estudo de sinais, né? É só observar o posicionamento aqui da parábola com relação aos valores de x, que a gente vai saber qual o tipo de y que a gente vai ter, se é positivo ou negativo. Agora vamos lá para as atividades. Bom, nós temos aqui um exercício do Enem 2016 que fala o seguinte, ó, para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros, né? Então, houve já um processo aqui, né, para eliminar, né, para tentar sanar esse problema de epidemia, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Tá? Sabe-se que o número f de infectados é dado pela função, então f, né, igual a menos 2t ao quadrado mais 120t. T expresso em dia e t igual a 0 é um dia anterior à primeira infecção. E que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia? A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. Ok. E uma segunda detetização precisou acontecer. Bom, se ele falou que a marca aqui é de 1.600 pessoas, então aqui é a quantidade nós vamos jogar aqui no lugar de f de t, né, que é o número de infectados. O próprio exercício já falou que é o número de infectados. Então nós vamos ter isso aqui. 1.600 que é igual a menos 2t ao quadrado mais 120. Passando tudo isso aqui para cá, por que eu vou passar para cá? Porque eu vou ganhar um A positivo que é mais tranquilo de trabalhar. Então 2t ao quadrado menos 120t mais 1.600 igual a 0. Como aqui, ó, todos os números são múltiplos de 2, eu vou dividir por 2. E aí eu vou trabalhar com uma situação com números menores, né? Poderia resolver dessa forma aqui? Poderia, mas aqui vai ficar mais fácil, a gente vai trabalhar com números menores. Então vamos calcular o delta, né, que é b ao quadrado menos 4ac normal, delta igual a 400. Calculando o Bhaskara aqui, ó, nós vamos ter x' igual a 20, né, que 60 menos 20 é 40, 40 por 2 é 20, e 60 mais 20 nós temos 80 dividido por 2 é 40. Bom, então aqui nós estamos na nossa nas duas raízes, né? Ok. Bom, como já houve a primeira, então a segunda tem que ser até os 20 dias. E até porque nas opções aqui eu não tenho nenhuma outra opção, né? A única opção que bate é com 20 que eu encontrei aqui também. Até pelo valor que foi encontrado também já dá para definir que seria aqui no 20º dia. Ok. Segundo aqui, ó. O morro onde estão situadas as emissoras de uma TV de Porto Alegre, né, pode ser representado graficamente com algum prejuízo em um sistema cartesiano, através de uma função polinomial de segundo grau, né, na forma y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Com a base da montanha no eixo das
abscissas, né, que é o x aqui, ó. Então a base da montanha está aqui, ó. Para que fique mais adequada a essa representação, devemos ter o que? Bom, observe que esse desenho aqui já está mostrando que é uma concavidade voltada para baixo. Se a concavidade voltada para baixo, o A tem que ser menor que zero. Então, automaticamente, a gente vai já eliminar aqui a alternativa A e a alternativa B. Beleza. Agora aqui, ó, B ao quadrado menos 4AC é delta. Qual delta que eu preciso que toque duas vezes no eixo das abscissas? É só um delta maior que zero. Não é igual a gente falou até no início da aula. Então, a resposta é a letra D. É uma questão só de análise mesmo. Bem tranquilo. Vamos lá. Enem 2015. O estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada por essa expressão. Então, essa expressão, né, é a expressão da temperatura, que é uma função do segundo grau, né? O H está sendo elevado a 2 aqui, ó, em que H representa as horas do dia. Ok, então aqui são as horas. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a temperatura máxima. Bom, a palavra máxima aqui, ó, já nos indica que a gente vai usar simplesmente o vértice. Pode ser o de x ou de y, mas a gente tem que analisar. Mas aqui, ó, nem tem necessidade de calcular Bhaskara. Toda vez que aparecer essa palavra máxima e mínimo em uma situação que tem equação de segundo grau, é o vértice que vai resolver o nosso problema. Então tá, então se sua temperatura máxima e tal, e nesse momento ele deve retirá-la da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com a classificação muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Então olha aqui. O vértice a gente calcula menos B sobre 2A ou menos delta sobre 4A. Se tivesse alguma coisa relacionada às horas, eu ia calcular as horas aqui para correspondendo ao eixo X, né? Então eu ia usar menos B sobre 2A. Só que ele está buscando o quê? A temperatura. E a temperatura está onde? Está aqui no lugar de Y. E quem representa Y aqui no vértice? Menos delta sobre 4A. Então eu só tenho que calcular menos delta sobre 4A. Então calculando o delta aqui, né? D ao quadrado menos 4AC, nós encontramos 144. Então vai ficar menos 144 dividido por 4 vezes menos 1, porque o A aqui é menos 1, que é igual a 36. Então vou olhar nessa tabela aqui, ó, em termos de temperatura, qual a temperatura que vai estar, o 36, né, vai estar em qual intervalo? Então, obviamente, vai ser aqui, ó, entre 30 e 43. Então, a opção aqui é alta, letra D. Então, observe sempre isso, ó. O comando da questão, se utilizar aqui a palavra máxima ou mínimo em uma situação de equação de função, melhor dizendo, de segundo grau, podem buscar o vértice que vai resolver a questão. Mais uma aqui, ó. Uma pequena fábrica vende seus bonés em um pacote com quantidade de unidades variáveis. Tá. O lucro obtido é dado pela expressão. Ó, aqui está falando de lucro, né? Onde x representa a quantidade. Então x é a quantidade e o y aqui, onde está o L, vai ser o lucro. Tá? A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo o lucro máximo. Olha aqui, ó. Palavra máxima. Se é máximo, vou usar quem? Vou usar o vértice. Ok, só que vai ser o de x ou de y? Bom, o que ele está querendo? Se ele estivesse pedindo o lucro máximo, eu ia usar aqui, ó, né? Porque o lucro está aqui, no lugar de y, eu ia usar aqui. Só que ele tem o quê? Ó? Para obter o lucro máximo nas vendas, aqui, ó, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual. Então ele quer a quantidade. E o x está mostrando bem claro aqui que x representa a quantidade, ó, nesse trecho aqui, ó, da atividade. Então nesse vai ser mais tranquilo ainda, vai ser menos b sobre 2a. O b é 12, então vai ficar menos 12 dividido por 2 vezes menos 1, dá menos 2. Então menos dividido por menos mais. 12 por 2 é quanto? 6. Então, a alternativa aqui é letra B. 6 unidades. Espero que tenha gostado dessa aula, né? E aguarde as próximas aí.